Tá sim. Tá. Então, gente, na semana passada não teve, porque eu estava até conversando no início agora do encontro, né? A gente teve a fibra ótica da Universidade Federal do Rio Grande, acabou se rompendo, acreditando que foi algum caminhão grande que passou e rompeu a fibra ótica e não tinha internet. Por isso que a gente não conseguiu fazer a palestra na semana passada. E aí foi para hoje, e hoje também estava sem internet, então eu tive que vir correndo para casa para apresentar. Acho que a internet da universidade retornou agora há pouco, então são problemas do ensino à distância, né? Que a gente vai se adaptando. Então, nesse encontro de hoje, eu, além de falar um pouco do sítio, né? Do sítio do estuário da Lagoa dos Patos e Costa Marinha adjacente, por isso que é o ELPA, estuário da Lagoa dos Patos e o adjacente, essa costa adjacente é principalmente a Praia do Cassino, que é tida em extensão como a maior praia do mundo, que ela vai daqui de Rio Grande, da saída do estuário do Lagoa dos Patos até o Uruguai, até o Chuí, tá? Então, de extensão e contínua, ela é tida como uma das maiores do mundo, mais de 200 quilômetros de praia que a gente tem. E falar um pouco do nosso sítio, da história dele, né, e dos principais resultados, e aí a gente entra como estudando um pouco conversando sobre os serviços ecossistêmicos, e que é bastante interessante para a gente entender e valorar, né, dar valor ao meio ambiente, e para mim, que eu trabalho muito na parte de extensão e divulgação científica do projeto, acho que é uma forma de sensibilizar as pessoas, que é mostrar que a conservação ambiental também vai valer a pena, seja financeiramente ou para a saúde das pessoas, né? A gente cuidar do ambiente não é só ser um eco chato, ter um retorno para a gente, né? Porque nossa espécie, infelizmente, é muito egoísta ainda, tá? Então, eu quis trazer aqui a todas as fases dos sítios PELDs que a gente já conversou, a Fabíola apresentou no primeiro dia, no nosso primeiro encontro. Então, o projeto, né, o programa tem 6 fases, está na 6ª fase agora. Eu trago aqui todos os editais que foram feitos ao longo desses mais de 20 anos de projeto. O primeiro foi lá em 97, só que só teve início em 1999. Então, nesse primeiro edital, foram aprovadas 9 propostas, e dentro dessas 9 está o estuário da Lagoa dos Patos e Costa Marinha adjacente já foi contemplado. Por quê? Porque aqui na região, a Universidade Federal do Rio Grande tem o primeiro curso de oceanografia do Brasil. Então, desde a década de 70, já tem o monitoramento, através de diversos projetos, do estuário. Então, como foi falado também nas palestras, para você ser um sítio PELD, você já tem que ter uma série histórica para ingressar como um sítio de pesquisa ecológica de longa duração. Então, a gente já tinha, por exemplo, do grupo do estudo Ecologia do Fitoplâncton, né? Desde os anos 70, nossa série temporal já tem dados, tá? Então, é uma das mais longas séries do Hemisfério Sul. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa série temporal também ao longo da apresentação. Quem tiver dúvida, quiser falar durante a... Porque para mim é muito estranho, eu só estou vendo minha apresentação, não estou vendo nem vocês mais. Então, quem quiser interromper ou falar, ou quiser perguntar no final, fiquem à vontade, tá? Então, ao longo do tempo, essa primeira fase aqui durou 10 anos, o que foi interessante para os sítios se estabelecerem, porque é difícil ter resultados de longa duração com projetos de 4 anos, como a gente tem no momento, né? Então, a primeira fase durou 10 anos. Inicialmente foram 9 sítios que conseguiram esse recurso. O nosso sítio é o sítio número 8, como o professor Leandro falou antes, era só o número do sítio, depois que veio o nome. Você, em 2000, abriu um edital suplementar para a implementação de mais 3 sítios em biomas que não foram contemplados no edital de 97. Então, teve outro edital em 2009, aqui mais um em 2012, e assim a gente tem hoje até 2024, que conta com o apoio das fundações estaduais de amparo à pesquisa também. Aqui a gente tem o apoio grande da FAPEGS. Tá? E na última linha aqui embaixo, que se eu colocar o mouse, depois eu vou tirar só para vocês repararem, a gente tem o número total de sítios aprovados.
Então, no primeiro foram 12 sítios, chegando até hoje com 52 sítios, isso que o CNPq apoia financeiramente, né? Como a Fabiola falou, pode ter outros sítios que com apoio somente das FAPs. E como eu falei, o nosso sítio está desde o primeiro edital. Então, aqui a gente está em todas as fases, a gente participou, tem o nome das nossas propostas. Primeiro, a gente quis avaliar o efeito da perturbação natural e os impactos antrópicos na ecologia do estuário da Lagoa dos Patos e das dunas costeiras adjacentes. Então, foi só nessa primeira fase, de 99 a 2009, que teve grandes estudos com base na vegetação de dunas e da região costeira. Tá? O coordenador foi um professor Uli Selinger, que deu início a o PELD aqui, e ele era coordenador também do Laboratório de Ecologia Vegetal Costeira. Então, nessa primeira fase, tem muitos trabalhos que estão associados ao efeito de estudo da vegetação em duna, o efeito do gado, da pastagem também na vegetação costeira de marisma, o efeito do fogo, tem vários trabalhos associados a esse estudo da vegetação costeira. Posteriormente, esse trabalho não se seguiu com a vegetação costeira de dunas e marismas e começou a focar mais na vegetação subaquática. Tá? Na segunda fase do PELD, a gente já começou a criar hipóteses mais específicas, avaliando se o estuário estava virando uma zona liminificada e também avaliando o efeito da ação antrópica nos estuários e a invasão de espécies exóticas e interações tróficas. A gente foi seguindo com propostas muito similares com relação ao nome, mas a gente vai ver no próximo slide que a gente foi ampliando o nosso escopo com relação aos grupos de pesquisa e os grupos de organismos que a gente vem estudando. E nas duas últimas fases, a gente vem avaliando resiliência e estabilidade ecológica do estuário também, tá? E a última, que foi que é atual, que está vigente, a gente já começou a inserir a ideia de uma só saúde. Então, grupos de pesquisa como micologia médica, estuda bactérias, a gente está inserindo no nosso grupo, primeiro, avaliando ao longo do tempo esses grupos de organismos, vai ter uma série, um banco de dados deles também, mas avaliando interações, né, entre o fitoplâncton, zooplâncton, megafauna e fungos, bactérias, genes de resistência, tudo isso a gente está começando a fazer também. E isso só é possível porque o grupo vai aumentando ao longo do tempo, e vai aumentando bastante. Assim. Então, na primeira fase, a gente tinha 7 grupos de pesquisa, né? Tanto avaliando geomorfologia, ecologia, vegetal costeira, como eu falei, fitoplâncton, ictioplâncton, ictiologia, a oceanografia física e os zoobentos, e hoje a gente tem mais de 20 grupos de pesquisa, trabalhando com pesca, resíduo sólido, socioeconomia, nessa última etapa também começamos a estudar dentro do PELD, né, o sistema carbonato do estuário da Lagoa dos Patos, tá? Então, no geral, são grupos que já vêm fazendo monitoramento em outros projetos e a gente acaba convidando para entrar no PELD por ser um dado importante, seja ele físico-químico, como é do sistema carbonato, ou biológico, como é do pessoal dos fungos e bactérias que entraram na última chamada. Tá? Então, a gente também vai modificando, introduzindo novas metodologias, por exemplo, aqui com o fitoplâncton tem esses lembretes aqui, porque a gente, além de analisar em microscopia, a gente também faz análise por quimiotaxonomia. Então, pelos pigmentos dos grupos do fitoplâncton, a gente consegue identificar os grupos que estão presentes na amostra. Então, faz a extração, passa no cromatógrafo líquido e a gente consegue detectar pela composição de pigmentos os grupos de micro-organismos também. Só que a amostra também fixada, também é coletada e armazenada no nosso banco dos laboratórios, né? A oceanografia física, além de dados coletados no estuário, a gente também trabalha com dados de satélites. Então, isso aqui, esses lembretes, é só para mostrar que a metodologia também vai sendo implementada. Mas, no geral, o que eu queria mostrar era isso, que a gente foi aumentando o escopo, grupos foi entrando, então,
mamíferos marinhos, tá? E dentro do mesmo grupo de pesquisa, por exemplo, no zooplâncton, entram novos profissionais, novos professores, e acaba entrando aqui, por exemplo, o meroplâncton, começamos a estudar também as hidromedusas do estuário do Lago dos Patos. Então, a gente sempre vai inovando e vai inserindo novos grupos nesse processo. Tá? Então, aqui é um vídeo institucional da FUG. Ou não era para passar, desculpa. Só para mostrar onde a gente está, né? Eu roubei não. Me apropriei, é o vídeo institucional da FUG. Então, a gente está no sul do Rio Grande do Sul, que é uma das maiores praias do mundo de extensão. O Porto também é o segundo maior do Brasil em atividades, e aqui é a nossa universidade, o Campus Carreiros dela. Tá? Então, onde a gente estuda? Na área de estudo é esse polígono amarelo aqui, que é a parte estuarina da Lagoa dos Patos. Então, o complexo de estuário, o complexo lagunar, desculpe, né, da Lagoa dos Patos, que é aqui. Tem outra figura melhor que eu vou mostrar posteriormente, mas Porto Alegre está aqui em cima. Vocês conseguem ver meu mouse? Alguém fala, por favor. Obrigado. Tá tranquilo, a gente está vendo, sim. Tá, então aqui onde está a bolinha azul, Porto Alegre está aqui, Rio Grande está bem aqui, Pelotas por aqui, São José do Norte e tal. Então, toda a água, a gente estava conversando com o Alessandro antes, né, das enchentes de maio, que foi lá da região norte, que veio aqui para Porto Alegre, inundou rapidamente, porque o espaço para aquele volume de água ocupar é pequeno, depois entrou na Lagoa dos Patos, e aqui demorou alguns dias, se não me engano, 10 a 15 dias, para chegar aqui em Rio Grande. E também o processo de subida da água foi mais lento, né? Então, a gente conseguiu, através de dados de modelagem também do PELD, a gente conseguiu afirmar quanto que iria subir de água e solicitando para a população ir saindo de casa diariamente. O coordenador, à época, o professor Eduardo Sec, ele e o grupo de pesquisa que juntou vários profissionais da FUG, tinha a professora Elisa Fernandes também da oceanografia física, que criaram um modelo com imagens de alta definição da cidade de Rio Grande e com dados do aumento do nível da lagoa, e diariamente era anunciado aqui nos jornais que tais ruas iam alagar tantos centímetros, e aí ia pedindo para as populações saírem de suas casas, quem podia, e etc. Foi bem interessante a participação do projeto nesse período, tá? Então, a gente está dentro desse complexo Patos Mirim, que é a Lagoa Mirim aqui embaixo, que tem conexão com o Uruguai também, e aqui tem a reserva ecológica do Taim, nessa região, e a Lagoa dos Patos, tá? Então, essa região recebe água de uma bacia hidrográfica de mais ou menos 200 mil quilômetros quadrados, quase 2/3 do que chove no estuário, no estado do Rio Grande do Sul, vem para essa região, tá? Tem como os principais tributários o Rio Guaíba, que é esse que passa por Porto Alegre, também falam que é o Lago Guaíba, né? A região central tem o Rio Camaquã, que deságua aqui, e o Canal de São Gonçalo, que é o que liga a Lagoa Mirim à Lagoa dos Patos. Tem como centros urbanos principais a capital, Porto Alegre, e aqui no estuário a gente tem a cidade de Pelotas, Rio Grande e São José do Norte, ela está do outro lado aqui da saída do estuário. Então, são essas 3 principais cidades aqui no nosso sítio de pesquisa. Aproximadamente 600 mil habitantes que vivem aqui nessa parte do estuário. Então, a área do estuário é mais ou menos 1.500 km². Aqui está uma imagem bem melhor, que é uma imagem de satélite da NASA, tá? Então, aqui a gente consegue ver também material de suspensão que vem da região de Porto Alegre, dos rios dos Sinos e tudo mais, que deságua aqui na Lagoa dos Patos. E a gente está aqui. Aqui embaixo, essa saída bem pequenininha, não vou colocar o mouse lá, senão aparece essa tarja cinza. É só essa saída que tem a lagoa. Então, como eu estava conversando com o Alessandro, devido a essas enchentes, o pessoal queria fazer um canal aqui em cima, para a água, o excesso de água sair diretamente
para o Oceano Atlântico. Mas toda a Lagoa dos Patos, até mais ou menos aqui, ela é doce. O estuário a gente considera aqui da região da Feitoria de Pelotas para baixo, tá? Então, tudo aqui para cima é água doce. Então, se a gente abre um canal aqui, vai permitir a entrada de água do mar e tudo o ecossistema e também várias atividades antrópicas e econômicas vão ser impactadas. Por exemplo, a água do estuário é muito utilizada para irrigação, tem muito cultivo de arroz aqui na região, de soja, tem muitas comunidades pesqueiras aqui também, que pescam organismos de água doce. Então, o impacto aqui no momento, é imensurável, né? A gente consegue medir o impacto se abrir um canal aqui, além da mudança da hidrodinâmica e da geomorfologia que vai ter aqui também. Então, a gente às vezes quer agir no impulso, não, tem muita água aqui na região, vamos abrir um canal de escoamento que vai ser mais rápido, mas muitas vezes pode ser pior, né? Pode causar um impacto muito maior. E por isso, tem a ver, mas não tem a ver com a nossa discussão de hoje, o grande impacto da PL que foi aprovada no Senado na semana passada, né? No qual os próprios empreendedores, os empresários vão poder dizer se estão fazendo seus empreendimentos de acordo com a legislação. Não sei nem o que falar, se acha que as pessoas vão fazer isso corretamente, mas enfim, voltando para o estuário. Ele tem um clima temperado a quente, uma micromaré de aproximadamente 47 centímetros, micro mesmo. Aqui a maré astronômica é quase nula, o que move a maré muitas vezes é o vento. Mudou o sentido do vento de direção, vai influenciar a maré na região. A hidrologia é influenciada pela chuva, evaporação e pelo vento. É um grande centro pesqueiro, que é o estuário da Lagoa dos Patos, tá? Associado a diversas espécies, mas uma das maiores chamarizes da região é o camarão, a safra do camarão, que em períodos de El Niño, né? Ou de Laninha, desculpa, ele tem um menor volume de água doce que está saindo do estuário, tem muito camarão na região e muitas pessoas vivem da pesca do camarão e de outros peixes também. Tem o segundo maior porto em movimentação do Brasil e diversos ambientes. Aqui, sejam ambientes aquáticos, né? Pradaria de gramíneas também, pântanos salgados, dunas, praia arenosas e outras que a gente vai ver posteriormente. Então, aqui está o estuário da Lagoa dos Patos, nossa região de estudo. Essa seta aqui é Rio Grande e Porto Alegre aqui em cima, para a gente ter uma ideia do tamanho da Lagoa dos Patos. Então, a área de estudo do projeto é somente a parte estuarina, da região da Feitoria de Pelotas até aqui a Praia do Cassino. São vários pontos de pesquisa e esses pontos de amostragem variou em função dos grupos de pesquisa que foram entrando ao longo do tempo, tá? Então, são diversos pontos, algumas vezes mudaram, se retiraram alguns pontos de coleta por se analisar os dados e ver que não tinha muita diferença entre um e outro. E a logística de coleta é muito complicada aqui para a gente, que a gente sabe o desafio, isso em todas as universidades, né, pelo orçamento que a universidade tem, então muitas vezes a gente não tem viatura, o carro da universidade para fazer, não tem gasolina, não tem motorista, então a gente foi reduzindo para otimizar todo esse processo e muitas vezes juntar grupos de pesquisa para fazer coleta no mesmo dia. Então, por exemplo, hoje maior coleta com relação à união de vários grupos, a gente faz uma coleta de fitoplâncton, zooplâncton, fungos, bactérias, oceanografia física e sistema carbonato, tudo no mesmo dia, com a mesma equipe, a gente faz o esforço para coletar tudo junto. Além de ser interessante analisar todos esses parâmetros no mesmo local ao mesmo tempo, pelo fato da logística a gente conseguir fazer essas coletas. Aqui à direita a gente tem a malha amostral do pessoal que trabalha com mamíferos marinhos. Eles fazem uma estimativa visual com fotos, né, identificação pelas nadadeiras dos botos que vivem aqui da região, dos botos de La Rila. Então faz essa dentro do estuário e também faz de frente à Praia do Cassino, que é aqui em Rio Grande,
e de frente, isso na parte já marinha, né? De frente à praia do Mar Grosso, que é na região de São José do Norte. Mas ao longo desse tempo todo que a gente vem estudando o estuário, né, dentro do projeto do PELGEP, a gente já tem uns resultados interessantes, e é isso que eu vim mostrar aqui para vocês também. Então, a gente já tem como resultado que a hidrologia influencia muito a produtividade primária, isso com relação à clorofila A, né? Então, se a gente diminui a descarga das chuvas, tem um maior tempo de residência dos nutrientes dentro da lagoa e assim os micro-organismos conseguem se proliferar, né? Consumir essa carga de nutrientes. Então, tem um aumento da clorofila A também, tá? Então, isso tudo também vai estar influenciado com o período de El Niño e Laninha. No evento de chuva intensa das inundações do ano passado, a gente fez coletas durante e após as enchentes e a lagoa virou um rio. Então, o estuário, a parte de mistura, né, de água doce e salgada, estava mais de 3 quilômetros para dentro do mar. Tá? Então, você vê como o volume de água doce que estava saindo também vai interferir em toda a estrutura ecológica do estuário da Lagoa dos Patos. Então, a gente já viu que tem grande influência de eventos de El Niño e Laninha na ecologia do estuário, tá? E também agora a gente está estudando o efeito desses eventos extremos também. Então, aqui na região, período de El Niño tem aumento das chuvas, tá? Isso sinteticamente, tá? E em período de Laninha tem e a diminuição das chuvas. Então, e a gente passou uns 2, 3 anos atrás por um período de Laninha bem extremo, estava bem seco a região e a lagoa estava salgada. Posteriormente veio o período de El Niño, muita chuva. E até o ano passado, após maio, depois das enchentes, também tem um período significativo de ausência de chuva aqui na região e na Lagoa dos Patos, e a lagoa ficou salgada novamente, tanto que tinha esperança de ter camarão, bastante camarão na safra, e não foi o que a gente observou. Também a gente já viu como efeito desse El Niño, né, El Niño Oscilação Sul, a mudança de fase da vegetação aquática submersa. Então, aqui são pradarias de rúpia marítima, são tipo gramas marinhas, elas ficam sempre submersas, tá? Isso aqui é um período bom, quem é da região, pessoal daqui de Rio Grande vai ver que esse aqui é a água no estuário do Lagoa dos Patos. É difícil de ver a lagoa assim, tá, gente? Normalmente a água está bem turva, com bastante material particulado. Então, isso aqui é um achado, conseguir enxergar o fundo da lagoa. Então, são as pradarias de rúpia. Nesse verão estava com muita rúpia na região. E aqui a gente está conseguindo ver que em período de El Niño está ocorrendo essa mudança de fase, que são macroalgas que ficam sobre a rúpia, né? E acabam matando por asfixia também essas rúpias. Então, já se observou essa substituição de pradarias enraizadas por bloom de algas de deriva oportunista, tá? Então, isso também vai interferir na capacidade do sistema do estuário sequestrar carbono. Seja com as pradarias a gente consegue absorver, injetar, entre aspas, esse carbono no solo, e com as macroalgas, normalmente ela vai morrer e ficar na superfície ali, né? Além de poder criar um sistema anóxico. O El Niño também influencia a composição de zoo e ictioplâncton. Ictioplâncton são larvas e ovos de peixe. Então, em períodos que tem maior salinidade dentro do estuário, vai ter predominância de algumas espécies adaptadas a essa realidade, e em períodos com maior água doce também vai ter outras larvas e zooplânctons diferenciados aqui na região, tá? Outro resultado interessante é com relação à invasão de espécies exóticas, né? Esse trabalho teve início lá em 2010, em 2012, o professor André Colli, que trabalha com macrozoobentos, foi avaliando o efeito do transporte, o efeito que a água doce transporta o mexilhão dourado, tá? Então, o efeito de El Niño tinha a maior predominância desse mexilhão que chegava aqui no estuário.
Esse trabalho é antigo, mas no ano passado, se eu não me engano, nossa aluna está aqui também assistindo, a Mayara, e o Ian, que também, a Mayara, ela entrou no mestrado, na pós em Biologia Aquática Continental, e o Ian está no doutorado, orientados pela Valéria, que ela é pós-doc do PEL de ELPA também, e o professor Alexandre, ele orienta tanto no BAC quanto na oceanografia biológica e é pesquisador do PELD. Então, eles fizeram esse trabalho aqui avaliando diversas espécies exóticas no estuário da Lagoa dos Patos, tá? Então, eles fizeram uma revisão bibliográfica bem interessante, tá? E o que me chamou a atenção bastante é que eles encontraram desde piranhas exóticas no estuário até salmão. Acredito, já foi encontrado salmão vivo aqui no estuário, e aí já, a pessoa já conhece o Ian, entra em contato e consegue ver. Ele conseguiu coletar essas amostras e está vendo por análise genética a origem desses organismos, né? E a gente tem que entender por onde eles chegaram na Lagoa dos Patos. A gente também já sabe que o El Niño vai influenciar a captura de Peneus paulensis, que é o camarão natural aqui da região, camarão rosa. Em período de laninha, que é o período mais seco, menos chuva, consegue capturar mais camarão, né? Como eu falei, tem muitas famílias que vivem da pesca aqui. E período de El Niño, tem mais chuva, tem menor captura de camarão, porque o camarão aqui ele vive na região oceânica, próximo a Santa Catarina, ali mais ao norte aqui de Rio Grande, eles se reproduzem lá, e as larvas que entram no estuário. Então, as larvas só conseguem entrar para crescer aqui no lugar abrigado, quanto a água do mar entrar no estuário também. Isso acontece com vento propício e menor volume de água doce que desce pelo estuário. Então, período de muita chuva também vai ter menor camarão. Ou seja, tiver mais eventos extremos de chuva, vai impactar muito essas comunidades que vivem da pesca também. Assim como a pesca de peixes. Aqui tem a tainha, né? Então, com o maior aumento, com maior pluviosidade, você tem uma menor salinidade, tem uma menor captura de tainha também. E com relação à distribuição de portos e a pesca artesanal, também teve diversos estudos do grupo de ecologia de megafauna, então até mostrando que tinha interferência na pesca artesanal com a distribuição dos botos da região. Isso aqui fez, posteriormente, criar políticas públicas para impedir a pesca de malha da região aqui, né? Então, como avanços no conhecimento científico principais que a gente teve aqui no nosso sítio PELD, foi a detecção da estabilidade da população de botos de larrilha aqui da região, isso nos últimos 10 anos, tá? A classificação de peixes também em 26 atributos funcionais foi possível ser feito com dados do PELD. A gente viu também que a biomassa planctônica é influenciada por fatores ambientais e antrópicos, e aqui antrópico, além da poluição, a gente tem o prolongamento dos moles da Barra de Rio Grande, que essa saída do estuário, ela foi fixada por moles, estrutura de concreto, inicialmente eram pedras, e depois foi feito tetrápodes de concreto para manter a boca do estuário aberta. E em períodos, antigamente, quando não tinha os moles, tinha o soterramento, e aí era impedida a entrada e saída de navios ali pelo porto. Então, esses moles também impactam a hidrodinâmica da região e, consequentemente, a ecologia de diversos grupos de organismos, incluindo fitos ou ictioplâncton. A gente viu também que a vegetação aquática submersa são habitats funcionais estruturados e estabilizadores para os zoobentos, né? Essenciais como esconderijo de siri, de camarão, de peixe, são essenciais, então, para também a comunidade que vive da pesca na região, né? Que a determinação de estoque de carbono do solo dos ecossistemas costeiros vegetados e fluxo de carbono entre vegetação e atmosfera. Isso evidenciando que o estuário também pode ser um relevante sumidouro de carbono. Então, associado ao PELD, outros projetos também estão avaliando como o estuário pode ser
sumidouro de carbono. Um desses projetos está tendo apoio da prefeitura aqui da cidade de Rio Grande. Começamos também monitoramento com veículos não tripulados, né? Avaliação de águas epífitas, principalmente em rúpias marítimas. Estamos fazendo modelagem costeira estuarina, isso que permitiu a gente prever o nível de alagamento da cidade, né, com base nessa modelagem, com o pessoal da oceanografia física, e do nível da lagoa, a gente conseguia prever a nível de centímetros e qual a região do estuário, qual a região da cidade ia ser alagada com quantos centímetros. Então, a gente conseguia avisar diariamente a população se a sua rua ia estar alagada, se qual região, ou que também que ia diminuir. Tudo isso era informado periodicamente. A gente também faz o monitoramento do resíduo sólido, principalmente que fica nas marismas, tá? E todos esses dados a gente tem colocado no banco de dados do projeto, tanto no CIB-BR, que é a nível nacional, quanto no GBIF, que é a nível mundial. Aqui. Então, nosso banco de dados, que ela é a responsável, é a doutora Valéria Lemos, tá? Ela, inclusive, dá uma disciplina sobre banco de dados aqui na PPGOB, no Programa em Oceanografia Biológica. Ela e a Mariana já deram disciplinas também online para o curso de, não lembro, mas era uma pós-graduação na UFPE, na Federal de Pernambuco. Então, quem sabe, se for de interesse do pessoal, de outros PPGs que estão aqui agora, né, a gente pode também fazer uma disciplina em rede sobre banco de dados. Ela já tem bastante experiência nisso. Tanto no formato que tem que ser dentro do PELD e tudo mais, tá? Então, aqui, desculpa, todos os nossos bancos de dados já estão dentro do GBIF, tá? E a gente também publicou um data paper com relação a esses bancos de dados. Então, embora a gente tenha muita amor aos nossos dados, né, não querer compartilhar, a própria publicação do banco de dados é uma publicação para o pesquisador, tá? E o data paper, que é uma explicação desse banco de dados, como foi a coleta, quando foi o período, e etc., análise, tudo isso, o data paper é a descrição desse banco de dados, né? Então, você tem 2 publicações aqui para o seu Lattes, quem tiver interesse. Além de tudo isso, todos os outros artigos foram gerados antes, né? Então, normalmente, a gente tem um período para os pesquisadores dos grupos conseguirem publicar e analisar os dados coletados, e depois ele é disponibilizado nos bancos de dados, tá? Esses bancos, os links também podem, depois eu boto o nosso site, que é peld.furg.br, mas eu boto ali no chat depois, tem todas essas informações. Então, aqui a gente traz a nossa, que além da produção científica, é produzir pesquisadores, né, os objetivos dos PELDs. Então, a gente está trazendo ao longo do tempo, mostrando que a formação vai se acumulando e vai aumentando ao longo do tempo. Teses, dissertações, artigos e citações também vão aumentando. Faltou inserir aqui, que é grande, é muito importante para os PELDs, que é a iniciação científica, né, a produção de TCCs também, mas ia ficar um gráfico muito poluído, tá? Mas todas essas, a gente sabe que são os pós-graduandos e os graduandos que são a força motriz dos projetos de pesquisa, e para o PELD não é diferente. Então, por isso que é essencial ter bolsa, para ter pesquisadores para gerar esse conhecimento todo e manter a série de dados. Como eu falei, a gente também tem, ao longo desses 25 anos do PELD-ELPA, tem grande impacto em políticas públicas. Está aqui no meio a professora Elisa Fernandes, deu diversas entrevistas para os jornais locais, para o Jornal Nacional, Jornal Hoje, inclusive eu participei também de das entrevistas para o Jornal Nacional, falando sobre o impacto das chuvas no estuário da Lagoa dos Patos. E aqui ao fundo está o professor Eduardo Sec, que também é membro desse comitê de eventos extremos, e tem aqui um exemplo dos mapas que eram fornecidos. Quanto mais quente a cor, né, mais vermelho, maior era
o alagamento daquela região. Isso só pode ser feito devido à série de dados que o PELD tinha e de imagens de alta qualidade, de alta definição, que a universidade tinha, não associada ao PELD, mas outros pesquisadores da FURG tinham esse banco de dados, e aí juntou-se esforços e foi possível gerar esses dados para informar a população sobre isso, né? Os dados do PELD também, com os dados do PELD foi possível emitir uma instrução normativa do Ministério da Pesca e Agricultura e Ministério do Meio Ambiente, limitando a pesca de emale, tá, para algumas regiões daqui do estuário da costa marinha adjacente, que tinha um grande impacto nos botos da região, nos botos de Larriba. Também pesquisadores do PELD, com dados de pesca aqui da região, foi possível implementar e propor a Lei Estadual 15.223, que é sobre a pesca de arrasto nas 12 milhas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isso é para todo o estado. Tá? Já teve grande briga com alguns pessoal de Santa Catarina, que já veio pescar aqui e tudo mais, mas os resultados hoje que a gente tem com relação a essa lei estadual aqui, é que os próprios pescadores já estão vendo que espécies que eles nunca mais tinham pescado nos últimos 10 anos está retornando a aparecer, alguns peixes estão ficando maiores, eles estão conseguindo pescar eles maiores, devido a essa proibição da pesca de arrasto nas 12 milhas aqui da costa do estado do Rio Grande do Sul. Pesquisadores do PELD-EPA também participam do Fórum da Lagoa dos Patos, que juntam toda a comunidade que vive em função da lagoa, né, buscando ter essa relação, uma boa relação com a lagoa e das pessoas, né, é possível ter um desenvolvimento econômico sem ter tanto impacto ambiental. E também teve influência, principalmente o grupo de pesquisa do Laboratório de Ecologia de Megafauna, que o boto de Larriba, esse boto bonitinho, a megafauna, que a gente chama aqui que é da fofofauna, né, que chama bastante atenção, ele é patrimônio cultural da cidade de Rio Grande. Cidade de Rio Grande, que é a cidade das águas, intitulada Cidade das Águas, tem o boto de Larriba como patrimônio cultural da cidade, tá? Desculpa ter voltado, que era para só iniciar quando eu clicasse. Além de pesquisa, dos dados que já mostrei que impactam políticas públicas, o que eu atuo, o que eu mais gosto é a atividade de extensão direto com a sociedade. Então, aqui, o próximo vídeo é um projeto que a gente fez numa comunidade na Ilha dos Marinheiros, que ela é um pouco distante do centro da cidade, e a gente fez um projeto de extensão conversando ao longo de 6 meses com com 2 escolas dessa região, sobre os resultados que a gente foi encontrando dentro do projeto PELD-ELPA, falando sobre o plâncton, sobre a megafauna, sobre a pesca, né, conservação ambiental, e no final a gente fez uma feira de ciências com vários grupos de pesquisa da FURG, e esse vídeo é o resultado do projeto da feira, tá? Professor, licença, não está saindo áudio. Não? Não. Nossa. E agora, como é que eu faço? Tá, então acho que depois eu mando o vídeo para vocês, tem no YouTube do projeto. Pode ser? Porque aqui eu ouço, mas alguém ouve? Ou só eu? Não consigo ouvir também. Só você, Manuel. Tá, então vamos pular. Deixa eu voltar à apresentação. Enfim, ali eram os 2 vídeos, era mostrando, depois eu mando o link, tá no YouTube do PELD.ELPA, era um projeto, as crianças falando do projeto, que era interessante, e até encontro alguns depois, que eu sou professor da rede estadual, encontro alguns lá na escola, que eu ministro aula, então eu sempre lembro do projeto, e acho que
era mais para a gente conversar sobre isso, né? Na necessidade da gente também sair de dentro dos muros da universidade, sabe? Então, a gente precisa coletar dados, manter séries temporais, criar, né, conhecimento, mas a gente precisa levar para a sociedade o que que a gente faz dentro da universidade. Então, só assim vai ter valorização do que o pesquisador é, tá? Da pós-graduação. E a sociedade vai lutar também com a gente para a universidade ter orçamento para fazer pesquisa, né? Então, a gente tem que mostrar que a gente tem valor. E acho que isso a gente pode fazer numa escola, numa sociedade que vive próxima à região. Então, esses projetos de extensão foi bem interessante aqui para o nosso grupo, porque, como eu falei, ele está mais de 25 anos, né? Desde 97, 99, e tinha comunidades, essa que a gente fez esse projeto, a gente faz coleta lá há 25 anos. E as pessoas não sabiam que a gente fazia coleta, o que é que a gente estava coletando ali. Só via o carro da FUV passando ali, saía, voltava. Então, eles descobriram o que é que o carro da FUV faz lá, o que é que, aquelas pessoas estão lá coletando, o que é que aquelas pessoas diferentes estão fazendo. A gente fez coletas com eles também, arrasto, com rede de plâncton. Então, é muito interessante esse contato com a comunidade. Espero que, provavelmente, muitos grupos já fazem isso, né? Muitos grupos já fazem isso e é muito engrandecedor. Acho que é isso que faz valer a pena, sabe? Mas vamos seguir. Aqui, mostrando todos esses resultados do PELD, ELPA, né? Eu sempre falo do PELD e esqueço que todos são aqui de um sítio PELD, provavelmente. Então, sempre falo, tem que trazer do PELD e ELPA, que é a proposta do debate de hoje sobre os serviços ecossistêmicos, tá? Então, aqui eu vou entrar especificamente nessa temática, que são os serviços ecossistêmicos do estuário da Lagoa dos Patos e costa marinha adjacente. Então, tem uma definição aqui do que é ecossistema, e eu grifei só que são os organismos que funcionam em conjunto, numa dada área, interagindo com o ambiente físico. Tá? Então, a definição do DUM, que é um livro clássico de ecologia, então acho que todo mundo já deve saber sobre isso. Então, as funções dos ecossistemas são interações entre os elementos de um ecossistema. Então, exemplo disso é transferência de energia, ciclagem de nutrientes, regulação de gases, regulação do clima, ciclo da água, tudo isso são funções dos ecossistemas. Então, aqui a gente tem aquelas gramas que eu falei anteriormente, que está sendo substituída por macroalgas. Ó, essas bolhas são ela produzindo oxigênio, tá? Então, foi isso que a Mariana conseguiu captar nessa imagem aqui. E aqui também, aqui está, quem é de Rio Grande vai reconhecer que é a parte, aqui é a Ilha dos Marinheiros, onde a gente fez o projeto de extensão, e mostrando algumas funções ecológicas aqui da região e econômicas também, tá? Então, o que seriam esses serviços ecossistêmicos? São serviços ecológicos, né, que sustentam a vida, tá? Então, eu, assim, gosto muito de fazer extensão e estar direto em contato com a sociedade. Eu acho que é uma forma de vender o nosso peixe, vamos dizer assim, de mostrar para a sociedade que é necessário fazer a preservação ambiental, porque isso também vai ter impacto na vida de todo mundo, na vida dos seres humanos, tá? Então, eu vejo nas palestras que a gente faz, nas atividades, que mostrar o serviço do ambiente é muito funcional das pessoas tomarem consciência de que se tiver grandes mudanças ecológicas, vai ter grande impacto na vida delas também. Então, os serviços ecossistêmicos eles podem ser divididos em uma divisão de 4 principais serviços: suporte, que tem habitat, biodiversidade, fotossíntese, formação do solo; provisão, né, seja de alimento, de água limpa, de madeira; regulação, que tem-se diversos aqui: regulação de clima, controle de inundações, purificação da água, alguns exemplos, né? E cultural também, seja esse cultural está associado à educação, recreação e estético. Então, aqui a gente tem, novamente, a Lagoa dos Patos e a região estuarina da Lagoa, tá? Então, o estuário é essa região de mistura entre água doce e salgada. Então,
são nos estuários que os rios começam a sentir o ritmo das marés, né? É algo mais poético, que tem numa publicação lá no Bate-Papo com o Netuno, que é um site interessante de mulheres pesquisadoras que trabalham com ciências marinhas, que tratam diversos temas de uma forma menos científica, né? Mais palatável para a gente entender. Então, é essa região que a gente trabalha, tá? Então, toda a Lagoa dos Patos, toda essa água vai desaguar aqui, que é essa saída aqui, que a gente consegue ver a pontinha dos moles da barra desses dois lados, tá? Que isso foi construído para manter essa conexão aberta do estuário com o mar. Então, aqui está a Praia do Cassino, em Rio Grande, o centro da cidade de Rio Grande, esse complexo todo cinza aqui, Ilha dos Marinheiros, onde a gente fez o projeto de extensão, e a cidade de São José do Norte. Tudo banhado pelo estuário da lagoa. Então, dentro do estuário, esse foi um trabalho liderado pela Valéria Lemos também, que é pós-doc do PELGELP. Esse foi um artigo já submetido, tá? Então, quase todos os pesquisadores do projeto entraram nesse artigo, e a gente avaliou os principais serviços ecossistêmicos do estuário. E aqui a gente tem os hábitats que foram encontrados, né? Desde florestas costeiras, pântanos de água doce, campos costeiros da zona estuarina, lagoas costeiras, a costa marinha adjacente, praias arenosas e dunas costeiras também. Então, são diversos hábitats que foram encontrados aqui na região, e isso sempre associado à literatura já publicada, tá? E quais são os serviços ecossistêmicos encontrados aqui? Então, a gente tem serviço de suporte, como muitos estuários do mundo, mas a gente foi sempre bem específico para cá, né? Desde berçários e refúgio de crescimento, isso muito interessante para as espécies associadas à pesca, camarão e algumas espécies de peixe. Formação de solos associada principalmente às marismas, que conseguem reter muitos sedimentos de suspensão que vêm por essa água estura que desce pela Lagoa dos Patos e acaba ficando preso nas folhas, nos sedimentos aqui das marismas, tá? Grande produção primária, seja do plâncton ou da vegetação costeira e submersa, e tem grande capacidade de ciclagem de nutrientes. Então, embora aqui seja uma região altamente densa com relação à população, infelizmente, tem um grande aporte de efluente doméstico que não é tratado. Cerca de 35% somente do esgoto de Rio Grande, das cidades aqui do estuário, da Lagoa dos Patos, tem tratamento, tá? Então, muito dele vai para a região estuarina, vai para a região oceânica também, então causa um grande impacto. Então, manter essa vegetação, manter o ecossistema equilibrado também possibilita fazer o tratamento desse efluente que não deveria estar no ambiente, né? Tem como serviço de provisão a água de qualidade, né? A água que a gente bebe aqui na cidade de Rio Grande vem da Lagoa Mirim, através do canal de São Gonçalo, embora tenha um tratamento. Muitas pessoas utilizam poços aqui na região ainda, tá? Porque a cidade de Rio Grande, o município é bem extenso. Então, tem muitas regiões que não têm sistema de esgoto e também não tem água potável. Então, o ambiente é que provê essa água limpa e de boa qualidade para as pessoas. São fonte de alimento, seja pela pesca, pela criação de animais, de caprinos, de ovinos, grande fonte de recursos medicinais, associado principalmente às comunidades tradicionais quilombolas, indígenas e associadas à pesca também. E também utiliza seus recursos para ornamentação e como matéria-prima. Então, já a utilização de recursos genéticos já é mais recente e está associado também à pesquisa feita na universidade. Então, a gente pode trabalhar com produtos medicinais que estão avaliando, por exemplo, né, contra efeito contra a tuberculose,
que aqui é o pessoal da medicina, o grupo de pesquisa é forte nisso, um dos pioneiros no Brasil trabalhando com tuberculose. Professor, esqueci o nome dele, Pedro Almeida, que também está dentro do PELD avaliando as bactérias resistentes a antibióticos. A gente também avalia estudos de recursos genéticos com relação à resistência de algumas plantas ao estresse salino, tá? E algumas dessas plantas são punks, são plantas alimentícias não convencionais, que têm esses povos mais tradicionais que são consumidos, mas a gente está tentando, com alguns outros grupos de pesquisa, que a população em geral comece a consumir também. Então, porque ela poderia ser cultivada associado à aquicultura ou em áreas que têm o solo salobro ou salino. Então, vários recursos e várias tecnologias que a gente vai aprendendo com esse ambiente tão diverso que é o estuário da Lagoa dos Patos. Serviços de regulação. Então, aí a gente tem tanto polinização, regulação dos gases, controle da água, regulação de distúrbios, e isso aqui é muito interessante também para nós com relação a esses eventos extremos que cada vez está mais frequente, embora a enchente de maio foi a que mais impactou assim, né, maio de 2024, a gente teve enchente em setembro, outubro de 2023. No mesmo rio Taquari também foi inundado, várias pessoas perderam suas vidas, perderam suas casas, tá? Então isso já vem, vamos dizer, sendo mais frequente a cada período, tá? Então, manter o estuário equilibrado, manter qualquer ecossistema equilibrado também garante a regulação desses distúrbios, menor impacto desses distúrbios. E aqui em Rio Grande, por exemplo, as regiões do centro da cidade que mais foram alagadas foi que anteriormente, na enchente lá de 1941, eram marismas, não tinham casas naquela região, eram ambientes que tinham vegetação que conseguiu reter aquela água e diminuir que ela entrasse na cidade. Hoje já foi destruída essa região de marisma, soterrado, e aí tem casas que foram alagadas hoje, né? A gente tem serviço de regulação do clima também, tratamento de esgoto, tudo isso associado a um serviço de regulação que o estuário presta para a gente. E os serviços culturais, né? Geração de conhecimento científico, de educação, que a gente usa o ambiente para tentar construir ideias de preservação ambiental ou até mesmo de aplicação de uma ciência mais dura, de uma química, de uma física, biologia, utilizando como exemplos o estuário da Lagoa dos Patos. Tem valores intrínsecos a eles, informação estética, a gente ficar admirando essa região, valores culturais e artísticos, isso aqui é o pôr do sol na Praia do Cassino, tá? Espiritual e histórico, a Praia do Cassino tem uma das maiores festas a Iemanjá da região, vem pessoas de diversos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul para a festa do dia 2 de fevereiro de Iemanjá. E de recreação e turismo, essa aqui é uma imagem da Praia do Cassino, que no verão fica lotada, e aqui, diferente de muitos lugares do Brasil, pode andar de carro na praia. Então, além de muitas pessoas, tem carro, trailers, caminhões, tem de tudo que vocês imaginarem aqui na praia. Então, em resumo, essa é a figura síntese do trabalho que a gente espera que seja aceito nessa revista, tá? Então, a gente tem diversos serviços de provisão, cultura, suporte, regulação, e acho que é um trabalho interessante para diversos sítios também fazerem essa revisão bibliográfica e mostrar como o seu sítio de pesquisa também tem esses serviços ecossistêmicos e a necessidade da preservação desses serviços. Então, como resultado, como eu falei lá anteriormente, né, que o Boto de Larrilli fornece serviços ecossistêmicos essenciais para o ambiente e ele foi tido como patrimônio cultural da cidade de Rio Grande. Então, o conhecimento do PELD e entendimento desses serviços ecossistêmicos do Boto permitiram que os vereadores se familiarizassem e
se relacionasse a esse entendimento que era necessário mostrar o boto como um patrimônio cultural da região e utilizar ele também para sensibilizar as pessoas com a necessidade da preservação ambiental. Aqui outro exemplo do ambiente atuando como um serviço de regulação, que seria o tratamento de esgoto. Esse aqui é o mercado de peixe aqui de Rio Grande, foi em maio do ano passado, tá? Então, aqui ela estava começando, esse aqui, normalmente a água fica uns 2, 3 metros abaixo desse nível. Então, a lagoa estava subindo, chegando no ápice, já estava entrando na cidade, e isso aqui são efluentes domésticos que vai acabando para a lagoa, vai se mexendo, vai criando essa espuma devido à matéria orgânica presente, né? Então, se não preservar o ambiente, vai acontecer isso aqui, cada vez mais e mais vai ter esses impactos antrópicos aqui. A gente precisa preservar o meio ambiente. E de proteção, tá? Essas são fotos das marismas, né? Dispartina alterniflora aqui e densiflora. Esse é um campo que foi criado lá na primeira fase do PELD, entre 99 e 2009, com o pessoal que trabalhava do Laboratório de Ecologia Vegetal Costeira, que trabalhou o solo da drenagem do Porto de Rio Grande, foi acondicionado aqui, e plantou essas espartinas para estabilizar essa região. Então, além de criar uma nova região de marisma, utilizou o solo que foi retirado do porto, da região portuária ali, para estabilizar essa região. E foi possível também que essa região aqui tivesse o menor impacto das enchentes. Então, esse aqui é um exemplo de imagem que era fornecida para a população, tá? Então, quanto a cor mais quente, vermelho, amarelo, laranja, tinha maior... era a camada de água que ia chegar naquela região era maior. Então, o azul chegava água aqui, mas não era tanto, e mais vermelha era o maior volume de água que chegava naquelas regiões. Então, essa região aqui central da cidade é um canal que liga um lado ao outro, que tem bombas que já retiram continuamente a água do centro da cidade, tá? Então, esse é um exemplo de serviço que o PELD possibilitou ser realizado. Então, com os dados históricos de altura da água da região e modelagens que dentro do projeto a gente foi possível criar esses modelos e fornecer para a população essas informações essenciais para, vamos dizer, sobrevivência de muitas pessoas, né? Muitas pessoas não queriam sair de suas casas. Eu também entendo, com problema de roubos, era o único bem que ela tinha, tem tudo mais, mas chegava um momento que não tem, vai subir 1 metro de água, você tem que sair. Então é isso, gente. Eu acho que eu falei muito ainda. É muito ruim ficar não ver vocês, tá? E aí na quarta-feira não vou ter júri, eu vou poder fazer a cerimônia, tá? Só para falar que essas imagens aqui são aquarelas que o Alisson Afonso, que é um artista aqui de Rio Grande, fez para a gente. Ele é muito premiado por diversas outras imagens e trabalhos. Trabalha muito com aquarela e fez tudo isso à mão e digitalizou para a gente, para atividade de extensão. Todas essas imagens e desenhos que aparecem na apresentação. É isso, gente. Obrigado. Perguntas? Me ouvem? Você está me ouvindo, Leonardo? Eu te ouço, Alessandro. Bom, muito obrigado pela presença.